Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar uma palavra que eu ouvi há 43 anos atrás, viu? Eu estava cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de tristeza, cheia de rancor, dentro de um escritório enorme, e as portas eram todas de vidro e dava para ver o acabamento do outro lado. E eu estava tão desnorteada, sabe? Tão triste, tão revoltada com Deus, porque embora eu fosse muito novinha, mas eu tinha responsabilidade de gente grande. E naquela época, sabe, sem conhecimento de Jesus, minha mãe sendo uma pessoa muito sofrida, né, o marido havia abandonado tudo, sabe, ela descontava toda a frustração dela em cima de mim, né. Eu acho que eu e a minha irmã abaixo de mim foi as que mais pegou o jeito da minha mãe. As outras falam que sofreram também, mas eu tô falando assim, no psicológico, né? Porque ela cismava, aí ela tinha mania de falar assim, não conversa com fulano não, sabe? Então, além de eu nascer numa casa onde havia muitos apelidos, não tinha, a gente não fala palavrão, né? Mas a minha mãe dava sugestão de apelidos. Então, assim, hoje, quando eu vinha entender o certo e o errado, eu pensei que feio. Eu pensava que feio, né? Quando eu vinha conhecer a palavra de Deus. E a minha mudança foi tão radical, sabe? Que eu chegava na minha casa muda, saía para trabalhar muda, eu não queria papo, eu não conversava, eu andava no automático, né? Então, nesse dia que eu estava lá no escritório, eu havia sido promovida, estava trabalhando no escritório agora. A menina que orou para mim um ano seguido, ela orou para mim um ano. E eu lembro dela me falar que foi uma luta no espiritual terrível, sabe? Orando pela minha vida. Eu lembro que ela chegou lá, pegou as minhas mãos, colocou minhas mãos assim, em cima a dela, debaixo da minha, e falou comigo: a salvação do seu lar está nas suas mãos, Helena. Entrega a sua vida para Jesus, sabe? Aquilo foi tão tremendo que aquela palavra profética que ela me deu, eu acredito em profecias assim, entendeu? Além do natural, o Senhor Jesus entrou na minha vida e transformou toda a minha vida, toda a minha casa, a casa dos meus pais, né? Transformou a vida do meu pai, da minha mãe, tirou ele de um lamaçal, né? Mas a minha mãe continuava a ser uma pessoa assim, sabe, muito amarga, né? Assim, uma mulher direita, uma mulher maravilhosa. Mas à medida que eu fui conhecendo a Jesus, através daqueles folhetos, que ela me evangelizava com os folhetos e tudo, eu vinha, sabe, eu estava de mal de Deus, mas de vez em quando, né? E um dia, 10 horas da noite, a minha mãe nunca nos permitiu andar em bando com colega, ela não aceitava colega em casa, a gente não podia levar colega em casa, não podia andar em turma, e nesse ponto foi muito bom para nós, porque naquela época era muitas meninas se perdendo, porque era a moda que tal de você me ama, me dá uma prova de amor, né? E tava no auge, porque isso era o que estava rolando nas novelas da época. Então, as novelas tava lá o mocinho pedindo uma prova de amor, e a prova de amor era deitar com a moça, né? Então tinha muitas mocinhas naquela época se perdendo feio, com a tal prova de amor. Nenhum namorado, eu tive 3 namorados, né? Nenhum deles foi capaz de abrir. 2 antes de Jesus, né? E com o terceiro eu me casei. Nenhum deles foi capaz de abrir a boca para me pedir uma prova de amor, que eu tinha uma ira incubada, que eu plantaria neles a mão na fuça em 2, sabe? Então, assim, a gente via o comportamento da nossa mãe e o jeito que ela nos criou foi com mão forte, sabe? Então, assim, eu fiquei no mundo durante 22 anos, mas eu não desfrutei nada do mundo,
sabe? Eu não ficava em barzinho, eu não ficava em roda de bebedeira, eu não ficava... A gente ia nos matinê que tinha de discoteca, de dia, e mesmo assim naquela época, era assim, se você fosse num bailinho, se o camarada te chamasse para dançar, você não fosse, era melhor você ir embora, porque se você dançasse com outro, saía briga terrível, né? Então eu ficava mais no meu cantinho, mas como eu namorava e meus namoros eram uns namoros assim, de 2 anos, 3 anos outro, então foram namoros assim longos, então eu não desfrutei muito dessa saída noturna não. Mas como eu estava falando, sabe, a pureza ainda é válida nos dias de hoje, sabe? E eu estava vendo com tristeza uma entrevista, onde foi ontem que eu estava vendo essa entrevista, e foi comprovado em folhas que quem entra em sites pornográficos, quem mais entra nesse negócio aí que essa tal de Uraque faz, sabe? É crente. Falei assim, meu Deus do céu, aonde que está o temor? Aonde que está o nosso temor do Senhor? E ele dizia mais, que era pessoas também casadas, sabe? Que procura tanto o homossexual, né? Esse povo aí, né? Os LGBT alfabeto inteiro, que é homem casado, que se diz crente, que procura esses homens. E eu pensei assim, sabe? Meu Deus do céu, quando esse povo está praticando pecado, será que eles não sentem temor de Deus não? Mas essas mulheres quando entram num site, sabe? E eu fiquei horrorizada dele falando que aconselha pessoa, que já aconselhou pessoas, casais de pessoas que se diziam crentes, que faziam um tal de trisal, né? Que eles iam ter relações a 3, eu pensei... E ele falando assim, ó, e é pessoas que manejam a Bíblia, pessoas que têm autoridade de fala, sabe? Aí me veio à cabeça, né, aquele versículo que fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração, né? Falando lá. E eu fico pensando, nós estamos desse jeito, uma geração não de adoradores, mas uma geração de promíscuos, uma geração de sodomistas, sabe? Onde o lesbianismo, o homossexualismo tem ganhado força, onde, sabe, chega a ser até uma afronta você dizer que é a favor da família, que você é a favor do papai, da mamãe, do filhinho. É afronta para esse povo. Mas aí eu volto para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e vejo todas essas pessoas incluído lá, com todas as letras, sabe? Sodomista, adúlteros, homicidas, e por aí vai. Que o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Mas ainda pior, você ainda vê essas pessoas zombando e dizendo que se houver inferno, que quer ir para lá, porque lá tem lindas mulatas, tem bebidas à vontade. Tolos, tolos. Lá é lugar de choro e ranger de dente, onde o bicho não se consome, o fogo não se acaba. Não terá roda de samba, não terá pagode, não terá nada lá, a não ser sofrimento e dor, a eternidade, sabe? Karl Marx está lá, no lugar de tormento, que ainda o inferno está sendo preparado. Hitler está lá, sabe? Muitas pessoas que a gente conhece que blasfemaram do Senhor está lá. Herodes está lá. Caifás está lá, sabe? O rico, do rico e Lázaro está lá no tormento.
E nós brincando